Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, bem-vindos ao nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, sábado, dia 18 de setembro da 24ª semana do Tempo Comum, chegamos ao fim desta nossa semana e espero que de verdade a Palavra de hoje nos ajude, nos introduza no dia do Senhor, no domingo, na liturgia de amanhã, para que o domingo nos refaça, nos dê a ajuda de repousar, descansar no Senhor, na sua palavra e nos alimentar de Cristo, que é a Eucaristia. E Ele possa de verdade fortalecer-nos para enfrentar a semana que vai se iniciar com a missa de amanhã, com a missa do domingo. Eu espero que o Senhor nos ajude a lembrar que o domingo é o primeiro dia da semana, então amanhã começamos outra semana. Hoje estamos encerrando esta semana que passou. E olha que bacana, a primeira leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, do versículo 13 ao 16. Nestas recomendações que Paulo, diferente de outras cartas, não dá a uma comunidade, ou seja, não está orientando, não sei como dizer, a igreja, não? A igreja que está em Corinto, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está na Galácia, não. Ele está orientando uma pessoa, no caso, seu discípulo e bispo Timóteo, e dando orientações para que este irmão possa exercer o seu ministério e ajudar a comunidade como ministro, exercer bem, em paz. E ele coloca algumas coisas na carta que são temas de tudo que talvez Timóteo colocou a ele as suas dificuldades. Ele está orientando, talvez, a partir de uma necessidade do apóstolo, de Timóteo. E aqui hoje Paulo diz assim: caríssimo, diante de Deus que dá vida a todas as coisas e de Cristo Jesus que deu bom testemunho da verdade. Lembra do Evangelho? Que Jesus vai dizer que aquele que é da verdade escuta aquilo que Jesus diz. E qual é a pergunta que fez Pilatos a Jesus? O que é a verdade? Mas Cristo deu um bom testemunho, até mesmo diante de Pilatos, que não acolheu, mas ele colocou. Não? E o que pede Paulo? Para que, como Cristo, a gente dê bom testemunho. Como? Guarda o teu mandato íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto que Paulo está recomendando a Timóteo como bispo, como ministro da igreja, eu diria que você também, e eu, verdade que eu também sou ministro, mas talvez você não é. Mantenha íntegro o teu batismo, a eleição que Deus fez sobre você, para que quando vier Cristo, encontre que você manteve íntegro esse chamado, esta vocação, esta eleição, esta escolha de Deus e este sacramento que nos fez filhos de Deus. Esta graça que nos foi dada do alto. Então eu espero que mantenhamos íntegro. A gente tem que se preocupar com o Senhor, de Ele julgar-nos, Ele examinar o nosso coração, é verdade. Porém, temos que ter consciência, meu irmão, minha irmã, de examinar bem o nosso coração. Não supor que eu sou uma pessoa belíssima, maravilhosa, fantástica, não. Como nos dizia a parábola, acho que de quinta-feira, quando Jesus, a parábola não, perdão, Jesus está na casa de um fariseu de Simão e entra aquela pecadora, lava os pés de Jesus com lágrimas, enxuga com os cabelos. E o erro de Simão é achar que ele é bom, ele é perfeito, ele vai na igreja, ele reza, ele paga o dízimo. É um cara religioso, muito bom, é verdade. Porém, ele acha que não tem pecado, que não é como os outros. Julga aquela mulher. Se Jesus fosse profeta, dizia ele, saberia que esta mulher é pecadora. E Jesus tem que contar uma parábola para ele entender que todos nós somos devedores de Deus. Porque ele conta de dois homens, um patrão, que tinha dois devedores. Um devia 500, outro 50. Como nenhum dos dois tinha com que pagar, perdoou a ambos.
E Jesus está dizendo, quem é este patrão? Deus. Esses empregados, todos nós. Uns devem mais, talvez pecam mais, talvez, sei lá, mais rebeldes, não fazem a vontade de Deus como é. Outros menos até tentam fazer a vontade de Deus, não pecam tão gravemente, mas todos nós devedores. A Escritura vai dizer que Deus encerrou todos no pecado para ter misericórdia de todos. E, ainda que na cruz Cristo perdoou os nossos pecados, a nossa dívida, diz São Paulo, que rasgou o título de dívida que tínhamos, porém, se essa misericórdia não me alcança, eu não me sinto atingido por esta misericórdia, não faço como aquela mulher que demonstra muito amor porque muito foi perdoada. Experimentou esse amor de Deus apesar da sua indignidade. E era o convite que Deus, o Senhor, nos fazia. Por isso aqui, Paulo dizendo a Timóteo, guarda íntegro, significa tem reta intenção diante de Deus. Não seja como Simão, aquele fariseu, que se achava no direito de julgar os outros porque se considerava melhor, não conseguia enxergar a sua própria realidade e os seus próprios pecados. E este é que é o problema. Enxergar, não apenas para me lastimar que sou grande pecador, mas ver o amor de Deus sobre minha vida e tentar de verdade combater, viver retamente na vontade de Deus, vivendo segundo a palavra de Cristo. E é isto no qual nós seremos julgados. Deus olhará a tua intenção de coração, a tua reta intenção de coração e a minha. Eu espero que nos encontre de verdade, como eu diria, combatendo, vigilantes, defendendo aquilo que nós temos aprendido de Cristo Jesus na sua palavra, no seu Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho de hoje é muito bonito, comprido, mas muito bonito. É o do Evangelho de São Lucas, capítulo 8, do versículo 4 ao 15. Aqui é a parábola do semeador. Jesus conta uma parábola daquele semeador que saiu a semear. E enquanto semeava, ou seja, aqui pode parecer acidental, mas dá a impressão, pela construção do texto, que este semeador propositadamente jogou uma parte no caminho, outra na pedra, outra no espinho e outra em terra boa. E nenhum agricultor que se preza desperdiça a semente, joga ela em qualquer terreno. Mas o importante é que este semeador, que é Deus, em Cristo ele semeou a sua palavra, não semeou algo ruim. A gente pode dizer, poxa, aquela pessoa age mal, age ruim, porque não encontrou a Cristo, porque não está na igreja, porque não reza, porque não paga o dízimo. Olha, é verdade. Aquele que vive em Deus tem que dar frutos. O dízimo, a fidelidade aos sacramentos, a Eucaristia, a confissão, exercer a caridade, o amor com os irmãos, o perdão. É verdade. Aquele que encontrou Cristo, esta palavra nele deveria frutificar, que é a boa terra. Mas aqui a parábola diz que todos, Deus se preocupa em que todos recebam esta semente da palavra de Deus, seja de caminho, pedra, espinhos. Tem uma dificuldade, mas todos, de alguma maneira, o Senhor quer que pegue a palavra. Ou seja, não é que aquele não dá fruto porque não escutou a palavra. É verdade, terá aquele que rejeita a palavra, que não acolhe. E como não acolhe, não pode dar frutos de vida eterna nele. De amor, de perdão, porque não acolheu. É verdade, sim, tem pessoas assim. Mas também aqui diz Jesus, dentre aqueles discípulos que escutam a palavra, um é caminho, outra pedra, outro espinho, outro terra boa. E Jesus vai explicar, não? O que é essa parábola a pedido dos discípulos, que pediram qual é o significado desta parábola. E Jesus, antes de explicar, faz uma introdução que temos que estar atentos. E ele diz, a vós foi dado conhecer os mistérios dos reinos de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas. Ou seja, Deus quer revelar a sua intimidade, o seu amor, explicar, vamos dizer assim, as coisas,
nos fazer enxergar, nos fazer revelar a grande obra de Deus, né, proclamada pelo Evangelho, anunciada. Esta palavra de Deus, o que ela nos diz, o que nos fala, assim, Deus quer. Mas aos outros só por meio de parábolas. Por quê? Para que, olhando, não vejam e ouvindo, não compreendam. Ou seja, Jesus quer ver a retidão do coração dos outros. Mas aos discípulos, aqueles que escutam, por isso tem o terreno que é caminho, pedra, espinhos, terra boa. Jesus está dizendo aos discípulos, vocês são chamados a serem terra boa. E estão sendo terra boa. Mas esta palavra é dada a todos. E aquele que acolhe, porque está falando aqui de pessoas que acolhem a palavra. Uns acolhem como caminho, que é aqueles que parece que a semente cai, mas vêm as aves do céu e comem, não? Vem o maligno, diz Jesus, e tira a palavra do coração deles. São pessoas que foram semeadas pela palavra, sim, mas vem o demônio e diz, olha, isso é loucura, isso é absurdo, se você viver segundo esta palavra, você não terá dinheiro, você não será feliz, você vai ter que renunciar a muita coisa, olha, que isso é um exagero, e rouba a palavra. Coloca como que o Evangelho fosse um grande prejuízo para nós, de não sermos aqueles que nos realizamos na nossa vontade, temos que fazer a vontade de Deus, enfim, o demônio é aquele que nos tenta a não viver segundo a palavra semeada no nosso coração. Tem outros que acolhem a palavra, mas caiu na pedra. É aquele que até escuta de Jesus, mas não tem raiz, não tem solo suficiente para aquela planta colocar suas raízes lá dentro e crescer uma planta maravilhosa. Não, como não tem raiz, mal cresce a plantinha, o sol vem e queima. E Jesus coloca como sendo aqueles que ouvem a palavra, mas não têm raiz, são de momento, basta uma tentação, voltam atrás, uma dificuldade, um problema por causa da fé, por causa do Evangelho. Mas escutaram a palavra. Não é que não escutaram, não é gente que rejeitou, volta a insistir, é gente que escutou. Aquele que cai entre os espinhos de Jesus é aqueles que até ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados. Por quê? Esta semente semeada no coração daquele que acolheu a palavra, as preocupações pela riqueza e pelos prazeres da vida não deixam que esta semente amadureça, desenvolva, crie uma grande árvore e dê frutos. Pode ser você, pode ser eu. Passa os anos e esta palavra que temos acolhida pode ser sufocada, meu irmão. Agora, nesse tempo de pandemia, preocupação aí, tanta gente que perdeu renda, perdeu emprego, perdeu a preocupação, que comerei, que beberei, com quem me vestirei, mas não só isso, o amor a riquezas, poder ter coisas, poder ter bens, isto pode ser uma preocupação até para os padres. Podemos ser tentados sim, e a preocupação na desculpa de manutenção da igreja, de não sei o quê, olha, podemos ter uma preocupação que sufoca a palavra de Deus em nós também. Sim, pode ser. Todos esses três escutaram a palavra, sim. Qual foi o problema? Teve coisas que sufocaram esta palavra, não deixaram que ela frutificasse. Mas tem alguma semente que caiu em terra boa, que, diz Jesus, é o que caiu, é aquele que, ouvindo com o coração bom e generoso, conserva a palavra e dá fruto na perseverança. Por isso é importante a perseverar. Esta palavra parece que não frutifica, eu escuto a palavra, mas ela não modifica. Não é verdade. Preciso perseverar. E ela pode gerar um fruto em você e em mim. Hoje, peçamos ao Senhor ser boa terra, que acolha de fato profundamente na fé, apesar das dificuldades, das cruzes, dos problemas, das tentações, que esta palavra frutifique no teu coração e no meu. Que possamos trabalhar assim de verdade, acolhemos ela profundamente na terra boa, que deve ser o teu coração e o meu. Porque se o teu coração é pedra, caminho, espinho, que pena, ela não frutifica. E o Senhor quer que ela dê fruto na tua vida
e na minha também hoje. Oremos. Bendita és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia, bendita és tu por esta palavra, concede-nos acolher no nosso coração, para que ela de verdade dê frutos em abundância. Isto pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até segunda-feira, meu irmão, minha irmã, para o nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.